Muito bem, irmãos. Vamos então iniciar aí a nossa caminhada, a nossa jornada pelo capítulo 2 de Efésios. Acho que eu não vou conseguir trocar por aqui, né? Por causa da distância. O que nós vimos até aqui, irmãos? Vamos só voltar um pouquinho no tempo, porque senão fica parecendo que a gente está partindo daqui. Quem está assistindo hoje a primeira vez o culto pode pensar que nós estamos fazendo a transmissão? A pessoa que está assistindo pela primeira vez pode começar a assistir e falar, mas o texto começa assim, a carta de Paulo aos Efésios começa daqui, nós estamos mortos em nossos delitos? Não. O texto é um texto corrido, é uma carta, né? Nós sabemos disso. E Paulo vinha falando no capítulo 1 a respeito de como um crente no Senhor Jesus deve louvar a Deus, glorificar a Deus, bendizer a Deus por tudo aquilo que ele recebeu de Deus. Nós explicamos tudo isso ao longo das últimas semanas, de como o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios tem como objetivo principal nos levar a adoração a Deus, a bendizer o nome de Deus por tudo aquilo que Deus fez. Então, lendo o capítulo 1 de Efésios, nós sabemos que nós fomos comprados por alto preço, que Deus nos amou em Cristo, que por conta desse amor nós somos eleitos e predestinados para a vida eterna, que Deus pagou o resgate, a dívida que nós tínhamos. Soubemos tudo isso, descobrimos tudo isso lendo o capítulo 1. Agora Paulo vai dizer, ou vai iniciar o capítulo 2, dizendo não da nossa condição hoje. Hoje nós já sabemos a nossa condição, lendo o capítulo 1. Herdeiros das promessas de Deus, co-herdeiros com Cristo. Paulo vai trazer agora quem nós éramos, em qual situação nós estávamos. E, irmãos, era uma situação de absoluta miséria aquela em que nós nos encontrávamos. Quando nós pegamos o capítulo 1 e nós enxergamos onde nós estamos hoje, para onde nós iremos amanhã, e quando nós pegamos o capítulo 2 e confrontamos com qual era a nossa situação, meus irmãos, é impossível que nós continuemos da mesma maneira, na mesma letargia, no mesmo ponto. Nós precisamos nos tornar mais adoradores de Deus, nós precisamos louvar mais a Deus do que antes de ouvir a explicação desses 3 primeiros versículos. A nossa situação era desesperadora. Por quê? Porque nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos de Satanás, e nós não tínhamos em nós mesmos nenhuma condição de reverter esse quadro. Nós não tínhamos sequer consciência disso. Nós não tínhamos a menor possibilidade de mudar a nossa situação. Não fosse a misericórdia e a graça de Deus sobre a nossa vida, ai de nós. Nós estaremos condenados. E é isso que Paulo vai apresentar agora aqui nesses 3 primeiros versos do capítulo 2. Então, Paulo vinha tratando sobre uma grande adoração, depois sobre uma grande intercessão, e agora trará a nossa condição anterior. Qual era o nosso estado? Vamos para o texto? Versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Eu gostaria de pedir a você que, nesse primeiro momento, pule o ele vos deu vida. Por quê? Porque não consta esse ele vos deu vida nos originais. Esse ele vos deu vida foi acrescentado aí pelos tradutores para que nós pudéssemos entender melhor aquilo que virá a seguir, logo depois da vírgula. Na verdade, esse ele vos deu vida, nós voltaremos a ele. Mas no versículo 5, Paulo vai voltar a esse ele vos deu vida. Mas, repito, no original, ele não consta. Isso traz algum tipo de dúvida sobre o texto bíblico? De maneira nenhuma. Porque o texto é compreensível, absolutamente compreensível, sem o ele vos deu vida. E, repito, Paulo escreverá literalmente no versículo 5 isso. Mas, quando nós olhamos o texto original, no grego original, se nós partirmos do estando vós mortos, isso dá mais peso ao texto. Porque, ao invés de o texto iniciar dizendo a nossa condição atual e como nós estamos, o texto inicia dizendo quem nós éramos. Então, não precisava aí do tradutor ter tentado
deixar de uma maneira mais clara, porque é bem claro e é bem nítido qual é a nossa situação. Nós recebemos vida? Recebemos vida. Mas nós vamos tratar disso no versículo 5. Por ora, o que nos interessa é que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 2 é que nós estávamos absolutamente incapacitados, impossibilitados, impotentes para qualquer tentativa de reaproximação com Deus. Eu fiz ali uma brincadeira, né? Imagine que você foi até o médico dos médicos, ele te examinou, e o seu diagnóstico espiritual, óbvio, você está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Essa é a condição, irmãos, de todos aqueles que não têm Cristo como seu Senhor. Eles estão mortos em seus delitos e pecados. Quem passou pela classe de catecúmenos aí nas últimas semanas, nos últimos meses, está preparadinho para me dar uma resposta. Né, André? Né, Álvaro? Né, Dani? De que morte é essa na qual nós estávamos sem Cristo? Quantos tipos de morte existem? 3. A morte física, correto? Que é o cessar da vida, falamos muito sobre isso ontem. A morte espiritual, que é a vida apartada de Deus, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, Romanos 5. Então, com o pecado dos nossos primeiros pais, nós conhecemos a morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é aquela que diz respeito aos que não se reconciliarem com Deus por meio de Cristo. É dessa morte que nós estamos falando, da morte espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. Nós não tínhamos condição nenhuma de nos reaproximarmos de Deus, caminhando para a morte eterna. É disso que Paulo está dizendo aqui, é disso que Paulo está falando aqui. Então, irmãos, Paulo inicia falando para os gentios. Nós temos que lembrar que essa igreja é uma igreja na região da Ásia Menor. Paulo está falando aqui para pessoas que majoritariamente não eram judeus, eram gentios que iam se convertendo ao Evangelho, sendo convertidos ao Evangelho. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês, gentios, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Isso vale para todos nós somos gentios, ok? Todos vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Mortos, ou seja, impotentes, incapacitados de reagir ao chamado de Deus, ao convite de Deus, incapazes de ouvir a sua voz. Mortos aí, irmãos, a palavra mortos aí quer dizer o que a palavra mortos diz. A palavra aí no original é necros. Necros é de onde vem a nossa palavra necrose, que é a morte do tecido, necrotério. É essa a palavra que Paulo usou lá no original. Então, nós estávamos, de fato, mortos, impotentes, incapazes de ouvir a sua voz. Stott, comentando esse texto, diz que, acho que eu não fiz o slide com a citação dele, diz que nós estávamos insensíveis ao seu toque. Lembrei de necrose, né? Necros. Nós estávamos insensíveis ao toque de Deus. Deus tocava em nós e nós não percebíamos. Que nós estávamos insensíveis à sua voz. Então, nós não conseguíamos compreender, por mais que ouvíssemos a palavra, nós não conseguíamos entender aquilo que Deus queria de nós, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Muito bem, irmãos. Delitos, aí, na nossa tradução, a palavra no original é paraptoma, que é um substantivo masculino que significa dar um passo em falso, desviar do caminho, errar o alvo. Então, o que Paulo quer dizer aqui, agora,
é uma mensagem para os judeus. Ele já falou vós, gentios, agora ele está trazendo vós, judeus. Porque dá a ideia de uma transgressão, de você ter uma sentença a cumprir, uma lei a seguir, e você transgredir essa lei. Então, todas as pessoas da terra estão debaixo dessa condição, até que se reconciliem com Deus por meio de Cristo. Irmãos, esse versículo, por si só, ele joga por terra salvação meritória, ele joga por terra as doutrinas arminianistas, que pregam homem e Deus trabalhando juntos para a salvação do homem. Vocês conseguem enxergar isso dentro do versículo? Vocês conseguem enxergar esse ensino dentro do versículo? Se nós estamos, ou se as pessoas estão mortas nos seus delitos, nas suas transgressões, como elas poderiam, de alguma maneira, cooperar para a sua própria salvação? Como elas poderiam colaborar para alcançar o perdão de Deus com as suas obras, com as suas boas intenções, enfim. Se elas estão mortas, elas são incapazes de qualquer tipo de busca, de reação, de ação. Elas são a salvação, o perdão dos pecados é algo que acontece absolutamente fora de nós, independente de nós. Isso fica claro, irmãos? Eu estou conseguindo passar essa informação dentro do que a gente está lendo no versículo? Porque é esse peso que Paulo quer colocar aqui. Paulo poderia escrever, por exemplo, inspirado pelo Espírito Santo, aqui no versículo 1, que todos vocês são ou estão incapacitados de buscar a Deus, que todos vocês são impotentes para buscar a Deus, que todos vocês não têm condição de buscar a Deus. Mas Paulo faz questão de dizer que nós estávamos mortos, para que fique bem claro que não há a menor possibilidade de nós, de alguma maneira, colaborarmos, contribuirmos para alcançar o perdão de Deus e a salvação das nossas almas. É graça, é misericórdia, é favor imerecido. Então, nós estávamos mortos nessa condição, entregues a essa condição. Obviamente, estamos falando de morte espiritualmente. Nós estávamos alheios à vontade de Deus, às suas leis, indiferentes, insensíveis, completamente alienados daquilo que Deus nos concede por graça, que é o seu amor e a sua misericórdia. Irmãos, se você ainda não conseguiu, porque talvez você tenha um coração tão puro, talvez você tenha um coração tão juvenil ainda, que você não conseguiu enxergar toda a maldade que existe no mundo. Esses dias pré-eleição, nós temos visto toda a maldade do mundo desenhada aí para tudo quanto é lado. Ontem uma ex-ministra, né? Ontem não, cerca de 3, 4 dias atrás. Uma ex-ministra, uma mulher crente, cristã, ela fez uma acusação, uma denúncia, muito grave a respeito de coisas que acontecem no nosso país. Tráfico de crianças, exploração infantil, pedofilia. Uma acusação gravíssima. Qual seria? E ela fez essas afirmações embasadas no seu conhecimento, porque ela foi ministra. Ela tem dados da PF, inclusive. Qual seria a reação mais plausível da sociedade civil ao ouvir essas denúncias? A reação mais plausível, no meu modo de entender, é que nós ficássemos em choque, é que nós procurássemos uma maneira de resolver isso, mas aonde que é? A polícia já foi, já tem gente investigando e tal. Seria. O que é que nós temos visto nos jornais? Nos Twitter e Instagram? As pessoas condenando a ministra. Porque ela é uma crente alienada, porque ela tem um monte de fantasias na cabeça, porque no passado, algum tempo atrás, ela falou que viu Jesus numa árvore, ia se matar, viu Jesus numa árvore, desistiu de se suicidar.
deboche, escárnio. Ninguém foi atrás da denúncia. Eles estão acusando a ministra, a ex-ministra. Esse é o contexto em que nós vivemos, irmãos. Esse é o contexto em que nós vivemos. As pessoas estão mortas nos seus delitos e pecados, entregues a todo tipo de devassidão, podridão, e com os olhos e os ouvidos tapados para aquilo que Deus nos deixou como a sua maior ordenança. Qual é o primeiro e grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Está sendo relegado, segundo, terceiro, quarto plano. Cristo disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? Então nós vimos o paraptoma para delitos e vamos ver aí hamartia para o pecado, que é a palavra grega que foi traduzida por pecado, que significa uma condição, um estado de pecado, de rebelião e de rebeldia, o que tem mais a ver com os gentios, uma vez que os gentios não transgrediam, abre aspas, não transgrediam a lei de Moisés porque não conheciam a lei de Moisés. Veja, pecado, hamartia, não significa um ato de pecado. Nós não estamos falando aqui de atos de pecado, nós estamos falando de um sistema de pecado. Vai ficar mais claro isso no versículo 2 e 3. Mas nós estamos falando aqui de um sistema de pecado, de uma condição de pecado em que todos nós vivemos. Então nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Consegue enxergar o abismo que existe entre as duas coisas? Nós vivemos numa condição de pecado. Estávamos entregues, acostumados a essa podridão. William Barclay, comentando esse texto, vai dizer exatamente isso. A hamartia descreve não uma ação de pecado, mas um estado de pecado. A primeira das nossas palestras, na nossa conferência teológica, tem esse tema, hamartia, a doutrina do pecado. Nós vamos aprender com o reverendo Daniel Alves, da Igreja de Canoas, Igreja Presbiteriana de Canoas, sobre o que é o pecado e os estragos que o pecado fez. Quinta-feira, dia 20, se o Senhor nos permitir. Então, irmãos, o delito aí se referindo à quebra da lei e o pecado se referindo ao sistema de rebelião em que os gentios viviam. O pecado corrompeu, irmãos, a imagem de Deus que havia em nós. E nós nos tornamos, então, marionetes, caricaturas daquilo que deveríamos ser. Imagem e semelhança de Cristo. A nossa condição era essa. Mortos, totalmente incapazes por nós mesmos de qualquer tipo de aproximação com Deus. Essa era a nossa situação. Ok? Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então veja que as pessoas que estão que fazem parte desse sistema de pecado, as pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, as pessoas que estão escravizadas pelo pecado, elas têm um líder. Elas têm um Deus, com D minúsculo. E é importante nós dizermos isso também, porque muitas pessoas acreditam que existe um muro onde elas podem ficar em cima. Não é verdade? Não, eu não consigo, eu não creio em Deus, porque eu não consigo achar Deus dentro do conhecimento. Eu não consigo abranger um conhecimento que me faça crer em Deus. Não é assim? Outros dizem declaradamente, eu não creio em Deus. Ponto final. Alguns creem em Deus, mas têm até zelo por Deus, mas sem entendimento. Elas sabem que existe um Deus, mas elas vivem à parte desse Deus, porque a palavra que Deus deixou para elas não faz o menor sentido, não tem a menor importância. O que Paulo está dizendo aqui no início do versículo 2 é que não existe zona neutra, é que não existe um muro onde alguém possa se sentar em cima. Essa expressão, sentar no muro, é comum a todos, né? Não existe, irmãos. Porque quem não é por mim, é contra mim, diz o Senhor. Então, se nós não andamos segundo a vontade do nosso Senhor,
nós estamos andando segundo a vontade de algum outro Senhor. E aí Paulo vai dizer nos versículos 2 e 3, que Senhor é esse que conduz o mundo, as pessoas que estão mortas nos seus delitos. Vocês andavam nesses pecados que vocês andam aí, é o que Paulo está dizendo. Lá em Romanos 1, 28, se você puder voltar algumas páginas aí na sua Bíblia, você vai ver a tristeza, a miséria que é uma vida longe de Deus. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus os largou. Deus permitiu que eles façam o que o coração deles quer fazer. É claro que Deus pesará a mão sobre eles nessa vida e pesará muito mais a mão sobre eles no dia do juízo, caso eles não se arrependam. Mas por hora, Deus permitiu que eles vivam nos seus próprios pecados. Então nós vivíamos assim. Deus nos largou, nós não tínhamos interesse por Deus ou por seu Filho, e um abismo intransponível nos separava de Deus. Vivíamos, claro que Paulo está escrevendo primeiro aos Efésios, né? Mas nós nos apropriamos de todo o texto. Vivíamos segundo o sistema desse mundo, suas paixões e concupiscências, idolatrias, porfias, dissensões, facções. Os gentios de Éfeso, essa era a vida deles, né? Eles viviam numa cidade idólatra, a gente já falou isso aqui. Uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade que cultuava as festas com promiscuidade, né? com orgias. Então, Paulo está dizendo para eles, vocês viviam nisso aí. Essa era a vida de vocês. E, trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, é a vida de muitos nos dias de hoje. Viviam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Paulo está falando aqui do comandante desse mundo, do príncipe desse mundo. Paulo está falando aqui do diabo e dos seus anjos. Irmãos, existem dois extremos quando nós falamos de batalha espiritual, de guerra espiritual, de anjos e demônios. O primeiro extremo é o remédio para a gripe que está deixando o raciocínio. O primeiro extremo existem pessoas que falam demais do diabo e que têm medo demais do diabo. Dão até o microfone para o diabo nas suas igrejas, para o diabo bater papo e conversar. Esse é um extremo. O outro extremo é nós acharmos que não existe, que ele não faz estrago, que isso é uma lenda. Irmãos, o diabo existe, o diabo faz estragos e os seus anjos estão por aí, rodando aí no meio de vocês, procurando alguém para devorar. Isso é uma realidade bíblica. Quando Paulo fala aqui potestade do ar, Paulo está se referindo à esfera espiritual. Lembra que a gente falou aqui há algum tempo atrás que os judeus dividem esse plano de céu e ar em o lugar onde nós estamos, a atmosfera aqui, o lugar onde nós respiramos, enfim, vivemos, um plano um pouco superior, que é onde os espíritos vivem, e o terceiro plano, que é a casa de Deus, o céu. Aqui acima das nossas cabeças, como diz Agostinho, trata disso também, mas como cidade de Deus, cidade dos homens, né? Aqui acima da nossa cabeça, uma batalha espiritual está sendo travada 24 horas por dia, irmãos. Satanás e os seus anjos tentando descobrir as nossas fraquezas, ouvindo o que nós dizemos, assistindo o que nós assistimos, tentando fazer com que nós façamos algo que desagrada a Deus. Isso está acontecendo todo o tempo, irmãos, todo o tempo. Por isso que Paulo vai dizer aqui mesmo em Efésios que nós devemos nos armar, que nós devemos estar atentos, que nós devemos nos proteger, porque é uma batalha diária, é uma batalha constante. Então é isso que Paulo está tratando aqui no versículo 2, que essas pessoas, os crentes de Éfeso, antes da conversão, eram dominados, comandados por Satanás e pelos seus anjos caídos, né?
espírito que atua nos filhos da desobediência. Que filhos da desobediência são esses? Filhos da desobediência, herdeiros, né, dos desobedientes Adão e Eva. Os nossos primeiros pais, os nossos representantes, que desobedeceram a Deus lá no jardim e, como consequência, lançaram sobre nós a culpa que era deles. Então, Paulo está se referindo aí a esses demônios. Vale frisar também, muito embora nós já tenhamos falado sobre isso aqui, que o diabo atua não com força igual, com força parecida à força de Deus, irmãos. Nunca é demais lembrar isso, né? O diabo, ele já está preso. O diabo vai até onde Deus permite que ele vá. Lembra lá de Jó, capítulo 1 de Jó? Porque senão a gente fica pensando também que o diabo está igual aos filmes da Disney, né? O diabinho e o anjinho ali brigando, medindo força, né? Deus e Satanás não estão medindo forças. Essa batalha já foi ganha lá no Calvário, lá naquela sexta-feira. Essa batalha terminou ali. Deus é o grande vencedor em Cristo. Cristo é o grande vencedor. Mas até que Cristo volte, nós vamos ter que lidar aí com esse inimigo. E ele faz estrago, se nós permitirmos. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo inicia falando dos gentios, vós, agora ele traz para ele e para os judeus essa mesma condição. Nós também vivíamos assim. Então, ele vai falar, entre os quais também nós, ou todos nós, andamos outrora, sendo dirigidos por nossa carne, segundo as inclinações da carne, fazendo a sua vontade, sem o livre-arbítrio. Duas coisas nos chamam a atenção aqui. O primeiro, as vontades da carne. É claro que Paulo está tratando aqui, quando ele fala de vontade da carne, ele não está sendo literal, né? Ele está dizendo os nossos desejos, aquilo que o nosso corpo pede, aquilo que a nossa mente pede. Então, é disso que se trata a carne. E quando Paulo fala que nós andávamos segundo essas inclinações e fazendo as vontades do nosso corpo e da nossa mente, fica bem claro que nós não temos livre-arbítrio, que é uma outra discussão muito grande também no meio teológico contra os reformados, né? A questão do livre-arbítrio, nós temos ou não temos? Paulo deixa muito claro aqui que se nós fazíamos a vontade da nossa carne, nós não tínhamos livre-arbítrio, nós não tínhamos escolha, nós não tínhamos força para dizer não. E não tínhamos força para dizer não, por quê? Versículo 1. Porque estávamos mortos. Ok? Vamos ler alguns textos aí, irmãos, que vão mostrar essa condição de pecado em que nós vivíamos, para que fique bem claro essa questão do sistema pecaminoso que existe nesse mundo e de que o pecado que nós carregamos, o pecado o qual nós ainda muitas vezes cedemos, caímos, enfim, ele não é algo referente, resultado do meio em que nós vivemos, da criação que nós tivemos. Vocês já ouviram, já devem ter ouvido certamente, tem vários irmãos aqui que são das forças de segurança, pessoas dizendo assim, não, mas porque aquelas pessoas elas foram criadas num meio mais pobre, onde o Estado não atuava, e por isso elas são assim. Isso pode até contribuir, irmãos. Sim, fruto do meio, isso. Elas são fruto do meio. Isso pode até contribuir, mas a razão, a essência do problema é o pecado. E aí nós vamos ler alguns textos que vão nos dar embasamento para essas afirmações. Salmo 51, 5. Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Aquilo que nós já falamos aqui e ensinamos várias vezes, né? De que nós nascemos em pecado, não por conta do ato sexual, mas por conta da nossa condição de pecado. Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras.
Jeremias 13, 23. Se tiver alguém com o texto aberto, puder ler, por favor. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Poderíamos nós fazer o bem, acostumados que estamos a fazer o mal? E, finalmente, Romanos 7, do 15 ao 25, é um texto longo, mas eu creio que é um texto que vai nos ajudar bastante na compreensão daquilo que Paulo está dizendo aos Efésios. Que diremos, pois? Perdão, a partir do 15. Porque nem mesmo, Paulo escrevendo aos Romanos, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Veja, irmãos, que Paulo compara essa tensão de querer fazer o bem, mas não conseguir, com uma guerra. Esse é o termo que ele usa, guerreando contra a lei. Então é um assunto, de fato, muito sério. Por natureza, voltando lá para Efésios, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza. Por natureza, irmãos, também nos ajuda a entender um pouco mais. Também nos ajuda a entender um pouco mais aquilo que Paulo está querendo dizer. Por quê? Porque quando Paulo diz por natureza, Paulo está dizendo que essa era a nossa condição, que essa é a condição de todo ser humano. De que o ser humano é, por natureza, pecador, que ele não é fruto do meio. Entende? Então, quando nós pegamos aquele bebezinho recém-nascido e nós falamos assim, olha que gracinha, as pessoas dizem, nós não, as pessoas dizem, que gracinha, que anjinho. Os papistas, né? Olha, uma criança assim não tem pecado. Irmãos, o que Paulo está dizendo é que essa é a nossa natureza. Todos aqueles textos que nós lemos, os 4 ou 5 textos que nós lemos aí, também vão nessa direção. Nós somos, por natureza, pecadores. Isso é um cartão verde para a gente poder pecar? Isso é uma liberação para a gente poder pecar? Já que a gente... Paulo vai dizer isso lá também em Romanos, né? Só porque nós somos pecadores, nós vamos pecar mais? Paulo faz essa pergunta escrevendo aos Romanos. E aí eu faço a pergunta agora. Só porque nós somos pecadores, nós temos uma liberdade para pecar? Deus já sabe que a gente é assim mesmo, Neia. Então, ele nem vai ficar tão bravo assim. A gente pode. Será, irmãos? De modo algum, irmãos. De maneira nenhuma. Nós somos, por natureza, pecadores. Mas Ele nos deu vida. Nós vamos chegar lá, semana que vem, se Deus quiser. Mas Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Nós somos nova criatura. Nós devemos viver agora de acordo com aquele que nos amou. Nós devemos viver agora em conformidade com aquele que morreu por nós. Nós devemos viver agora fugindo do pecado, porque agora nós conhecemos o pecado, nós não somos mais escravos do pecado, vivemos ainda na presença do pecado, mas não somos mais escravos dele. Então, isso, ao invés de ser motivo de acomodação, isso deve ser, para nós crentes, motivo de repulsa. Nós devemos detestar o pecado, abominar o pecado,
Porque nós sabemos, hoje nós sabemos, entendemos, conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus para a nossa vida é uma vida de santidade. Santificai-vos, pois amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Não é essa a palavra? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não é essa a palavra? Sede santos, porque eu sou santo. Não é essa a palavra? Então, meus irmãos, nós devemos viver uma vida de santidade, fugindo do pecado, resistindo ao pecado, resistindo ao diabo, porque aí ele fugirá de nós. Nós podemos olhar sobre duas análises, sobre dois pontos de vista. Nosso irmão, eu não sei se o áudio pegou na transmissão, nosso irmão está dizendo que existe uma banalização da vida cristã. Muitas igrejas não pregam mais sobre o pecado, porque se pregar sobre o pecado não fica ninguém, a igreja esvazia. E que mesmo entre os crentes, dentro das igrejas, é visível essa secularização, relativismo, enfim. Existem duas visões. A primeira visão talvez, com o passar dos dias, meses, anos, séculos, os crentes estão perdendo de vista que Cristo vai voltar. Então, talvez, meu irmão, as pessoas olhem para a palavra de Deus e veem Cristo muito distante. Prometeu que ia voltar há tanto tempo, não voltou até hoje, não sei nem se volta. E por isso, elas vão abandonando as coisas de Deus, elas vão vivendo da maneira como elas querem. E a outra visão, que eu acho que talvez seja mais realista, apesar de ser mais triste, é de que há muito joio misturado no trigo. De que há muitos bodes sentados nos bancos das igrejas. Porque o erro, a falha não está na palavra de Deus. Nunca estará. Se a palavra de Deus está sendo pregada fielmente, independente das limitações. Nós podemos trazer alguém aqui à frente da igreja, alguém iletrado, um analfabeto. Mas se ele trouxer a palavra de Deus com fidelidade, ele está sendo boca de Deus. Está sendo voz de Deus. Então, como o problema não está na palavra, se a palavra de Deus está sendo pregada com fidelidade, ela irá gerar resultado. Ela não voltará vazia. Um crente no Senhor Jesus, que se senta nesse banco e ouve a palavra de Deus dia após dia, semana após semana, ele será transformado pela palavra de Deus. Mas muitos sentam no banco, não nestes bancos, né? Falando na igreja de uma forma geral, muitos sentam no banco, mas elas jamais foram alcançadas pela graça. Estão ali sentadas inclusive na sua autossegurança, acreditando que elas são crentes, porque elas carregam a Bíblia debaixo do braço, porque elas se vestem como crentes, elas falam como crentes, elas cantam como crentes. Mas se não houver fruto, se não houver transformação, jamais foram alcançadas. Porque senão nós estamos contradizendo o ensino bíblico, que o ensino bíblico diz que nós estamos sendo transformados, nós estamos avançando. Isso é inegociável. Então pode ser isso também, a razão de tanto pecado dentro da igreja, seja o fato de haver muita gente dentro das igrejas que continuam mortas nos seus delitos e pecados. É orar por elas. É orar por elas. Por isso, meu irmão, que nós não deixamos de pregar o evangelho. Talvez alguém pense assim, nossa, mas toda semana a mesma coisa. Todo domingo o pastor abre a Bíblia, o presbítero abre a Bíblia e lê o texto, explica o texto. E o que Paulo está dizendo em Efésios é mais ou menos o que ele está falando lá em Romanos também. O que eu estou falando aqui hoje, quinta-feira, se Deus me der vida e saúde, é o que eu vou falar domingo, compartilhando a mensagem lá em Marcos. É a mesma mensagem, não muda. Entende? Por que não muda? Porque nós precisamos ouvi-la
Todo dia, todo dia, todo dia. Porque ela é o agente de transformação. Ok?